Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 24 de maio, e o tema do estudo de hoje é O Enganador Enganado. O texto bíblico que é a base do estudo de hoje está em Gênesis, no capítulo 29, no versículo 20. E esse texto nos diz o seguinte: Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. A primeira coisa que Jacó viu ao chegar ao seu destino foi uma pedra, talvez uma alusão à pedra de Betel, cujo significado era a presença divina, conforme Gênesis capítulo 28, versos 18 e 19. Afinal, foi essa pedra que deu a Jacó a oportunidade de interagir com Raquel. Quando ouviu dos pastores que Raquel estava vindo com suas ovelhas para dar água ao rebanho, exortou que rolassem a pedra. Eles não o fizeram, o que deu a Jacó a oportunidade de fazer isso ele mesmo e de se apresentar a Raquel, conforme Gênesis capítulo 29, verso 11. A reação dela foi correr até a sua família. Esse primeiro contato entre Jacó e Raquel foi produtivo. Gênesis 29, verso 18, relata que Jacó amava Raquel, tanto que os 7 anos que trabalhou para Labão, em troca dela, foram como poucos dias. Contudo, após esses 7 anos, Jacó foi enganado. Na noite do casamento, ele encontrou Lia em sua cama, a irmã mais velha, e não Raquel. Tirando vantagem da confusão da festa, e da intensa emoção e vulnerabilidade de Jacó, Labão executou esse plano. Curiosamente, Jacó usou a mesma raiz da palavra enganar que Isaac havia usado para caracterizar o comportamento de Jacó para o próprio pai e para com seu irmão, de acordo com Gênesis 27, verso 35 e o capítulo 29, verso 25. O mesmo pensamento está implícito na lex talionis, que traduzimos como lei da retaliação, que é olho por olho e dente por dente, que forçava o culpado a se identificar com sua vítima no sentido de que ele sofresse o que a vítima tivesse sofrido. Portanto, o que Jacó tinha feito a outra pessoa, agora fizeram a ele. Jacó então entendeu o que era ser enganado. Ironicamente, Deus ensinou Jacó sobre seu próprio engano por meio do engano de Labão. Claro que Deus não planejou isso e não tem responsabilidade com isso, mas ele usou a ocasião para ensinar lições a Jacó. Embora como enganador, de acordo com Gênesis 27, verso 12, Jacó soubesse bem o que significava isso. Ele se surpreendeu quando foi vítima. Assim, perguntou: por que o Senhor me enganou? O que mostra claramente que Jacó sabia muito bem que enganar era errado. O fato é que a história de Jacó nos ensina que ele estava colhendo o que ele mesmo plantou. Jacó havia plantado mentiras e enganação, e estava colhendo os resultados disso. É óbvio e evidente que Deus nunca quis que isso acontecesse, e Deus não era o responsável por isso. Jacó era. Jacó era o grande responsável por isso. Ele plantou todas essas coisas ruins quando ele enganou. E uma coisa que eu gostei muito dessa história, que tudo isso nos lembra que somos responsáveis por nossas ações. Olha a história de Jacó. Como ele se arrependeu e fez um concerto com Deus, aí Deus reverteu toda a história. O final da vida de Jacó poderia ter sido trágico. Mas como ele se arrependeu e se apegou a Deus, o Senhor pôde reescrever a história dele para uma história feliz. E o mesmo pode acontecer comigo e com você, se nós escolhermos andar com Deus, fazer um concerto com Ele e deixar Ele guiar nossos passos, e tomarmos a decisão de viver tudo o que Ele ensina na Bíblia. Acredite, nós seremos muito felizes. E o contrário disso também é verdade. Se vivermos uma vida sem as orientações dele, sem fazer um concerto de fidelidade com Ele, nós não vamos colher coisas boas. É assim que funciona. Essa é uma verdade muito direta, mas acredite, ainda é verdade.
E ao finalizar a lição, quero deixar aqui a leitura bíblica do dia, o nosso ano bíblico, que está em Esdras, do capítulo 7 ao capítulo 10. Estude a palavra de Deus. Não passe o dia de hoje sem estudar a palavra de Deus. Deixo aqui meu abraço e o desejo sincero de que o nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, te abençoe muito nesse dia. E se o Senhor nos der a permissão, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá.